O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Eis aqui a escrava do Senhor. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. E o Verbo divino se fez homem e habitou entre nós. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Primeira leitura. A leitura de hoje é tirada dos Atos dos Apóstolos, capítulo 11, dos versículos 19 ao 26. Naqueles dias, aqueles que se haviam espalhado por causa da perseguição que se seguiu à morte de Estevão chegaram à Fenícia, à ilha de Chipre e à cidade de Antioquia, embora não pregassem a palavra a ninguém que não fosse judeu. Contudo, alguns deles, habitantes de Chipre e da cidade de Cirene, chegaram a Antioquia e começaram a pregar também aos gregos, anunciando-lhes a boa nova do Senhor Jesus. E a mão do Senhor estava com eles. Muitas pessoas acreditaram no Evangelho e se converteram ao Senhor. A notícia chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. Então enviaram Barnabé até Antioquia. Quando Barnabé chegou e viu a graça que Deus havia concedido, ficou muito alegre e exortou a todos para que permanecessem fiéis ao Senhor com firmeza de coração. É que ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. E uma grande multidão aderiu ao Senhor. Então Barnabé partiu para Tarso à procura de Saulo. Tendo encontrado Saulo, levou-o a Antioquia. Passaram um ano inteiro trabalhando juntos naquela igreja e instruíram uma numerosa multidão. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados com o nome de cristãos. Nos preparemos para a reflexão da palavra, rezando juntos o Salmo responsorial, retirado do Salmo 86. Cantai louvores ao Senhor, todas as gentes. O Senhor ama a cidade, que fundou no Monte Santo. Ama as portas de Sião, mais que as casas de Jacó. Dizem coisas gloriosas da cidade do Senhor. Lembro o Egito e Babilônia entre os meus veneradores. Na Filistéia ou em Tiro, ou no país da Etiópia, este ou aquele ali nasceu. De Sião, porém, se diz: nasceu nela todo homem. Deus é sua segurança. Deus anota no seu livro, onde inscreve os povos todos. Foi ali que esses nasceram, e por isso todos juntos a cantar se alegrarão, e dançando exclamarão: estão em ti as nossas fontes. Cantai louvores ao Senhor, todas as gentes. Evangelho. O Evangelho de hoje é tirado de João, capítulo 10, dos versículos 22 ao 30. Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação do templo. Era inverno. Jesus passeava pelo templo no pórtico de Salomão. Os judeus rodeavam-no e disseram: até quando nos deixarás em dúvida? Se tu és o Messias, dize-nos abertamente. Jesus respondeu: já vos disse, mas vós não acreditais. As obras que eu faço em nome do meu Pai dão testemunho de mim. Vós, porém, não acreditais, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas escutam a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna e elas jamais se perderão, e ninguém vai arrancá-las de minha mão. Meu Pai, que me deu estas ovelhas, é maior que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai. Eu e o Pai somos um. Reflexão. No Evangelho de hoje, os judeus se dirigem a Jesus, arguindo sobre sua identidade messiânica. Jesus responde afirmativamente, com a ressalva de que já havia dito a verdade, por meio das obras que o Pai lhe concedeu realizar. As obras de Jesus são o testemunho e a garantia divina
de que ele é o Messias. No entanto, os judeus não conseguiam crer. Não eram das ovelhas de Jesus. Se o fossem, acreditariam, ouviriam sua voz e o reconheceriam não apenas como pastor, mas como o pastor Messias que esperavam. De fato, na expectativa messiânica judaica comum, o Messias seria o pastor do povo. Como se vê no início da passagem evangélica de hoje, João capítulo 10, versículo 22, esse episódio é situado durante a festa da dedicação do templo, a celebração anual da reinauguração e purificação do templo. 1 Macabeus, versículo 4, dos versículos 36 ao 61. Conforme a fé judaica, o templo era morada de Deus. No mais íntimo do santuário, no chamado Santo dos Santos, ou Santíssimo, encontrava-se o Shekinah, a divina presença. Nesse contexto, Jesus faz outra afirmação, mais escandalosa aos judeus. Eu e o Pai somos um. João capítulo 10, versículo 30. Declarou-se Deus. Jesus é presença divina entre os homens. Por esses dois motivos, declarar-se Messias e Filho de Deus queriam apedrejar Jesus, mas ele escapou das mãos deles. João capítulo 10, dos versículos 31 ao 39, até que chegasse a sua hora de glorificar o Pai na cruz. Mas e quanto a nós? Será que pertencemos às ovelhas de Cristo? Ou será que estamos preferindo pertencer ao outro rebanho? O rebanho deste mundo, que é movido pelo egoísmo, pela inveja, pela falsidade, pela ganância, pelo adultério, pela mentira, ou ainda pelas distrações deste mundo. Televisores, celulares, redes sociais, novelas e séries pornocênicas, etc. Sabemos que o rebanho de Cristo está sendo conduzido para o céu. Mas e o outro rebanho? Para onde está sendo conduzido? Reflita. Tenha um santo e abençoado dia. Grave agora um áudio com a leitura do dia e encaminhe para o seu próximo. Ou envie um versículo da Bíblia nesse instante. Se preferir, compartilhe este vídeo. Curta, comente com o seu amém. Deus te abençoe.